Bom, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a vascularização encefálica. Bom, como vocês sabem, né, o cérebro, assim como o coração, eles são órgãos vitais e necessitam de uma vascularização bem importante para ter o suporte de oxigênio e de nutrientes para o metabolismo. Desse modo, o nosso cérebro ele conta com 4 artérias que vão fazer a irrigação, sendo 2 delas anteriores e 2 posteriores. Para a gente poder ter uma noção melhor disso, nós temos aqui o arco aórtico saindo do coração. O primeiro ramo, né, é o tronco braquiocefálico, que vai dar origem à artéria subclávia direita e à artéria carótida comum direita. O segundo ramo é a artéria carótida comum esquerda. E o terceiro ramo, a artéria subclávia esquerda. Qual que é de importância aqui para nós? A artéria carótida comum direita e esquerda, né, que sai do tronco braquiocefálico e o segundo ramo, que vai dar origem à artéria carótida interna. E a artéria subclávia direita e esquerda vão emitir as artérias posteriores, que são as artérias vertebrais que a gente encontra aqui, passando por dentro dos forames de processo transverso de C1 até C6. C7 pode-se ter o forame de processo transverso, mas nem sempre nós encontramos paciente com essa artéria vertebral passando por ele. Então a gente vai considerar de C6 até C1. Bom, a artéria vertebral, ela possui segmentações. As segmentações são desde quando sai da artéria subclávia até chegar em C6. Esse meu segmento chama-se V1. Segmento V2 vai de C6 até C2. Tá vendo? Aqui ela é bem retinha. O trajeto ele é linear. Então eu chamo ele de V2. O terceiro segmento, ou V3, é quando eu tenho de C2 até chegar na base do crânio. Esse é o meu segmento V3. Segmento V4 é a partir do momento que entrou na base do crânio até anastomosar para formar a artéria basilar. De anterior, nós temos então a artéria carótida comum, que ao chegar mais ou menos na altura do ângulo da mandíbula, vai se bifurcar em artéria carótida externa e artéria carótida interna. A de nosso interesse aqui é a artéria carótida interna. Ela também é segmentada assim como a artéria vertebral. O primeiro segmento vai desde a bifurcação até chegar no canal carótico, que é onde a artéria vai penetrar na base do crânio. Esse segmento é chamado de C1 ou cervical. O segundo segmento vai desde a base do crânio até chegar no seio cavernoso. Esse segmento é chamado de C2 ou segmento petroso ou segmento em sifão. O terceiro segmento é quando ela está dentro do seio cavernoso, que nós vamos chamar de segmento C3 ou segmento cavernoso. Por fim, a artéria carótida interna vai emitir 2 ramos, que é a artéria oftálmica, que vai fazer a irrigação do globo ocular, e a artéria carótida intracraniana, que vai ligar ao polígono de Willis. Como a gente pode ver nessa peça aqui, olha, esses 2 pontos aqui é onde está chegando a minha artéria carótida intracraniana. Da mesma forma, se eu pegar o tronco, eu consigo ver elas chegando naquele ponto aqui, ó, a artéria carótida intracraniana chegando. Bom, então, passando novamente para posterior e agora na formação do polígono de Willis, vão chegar as 2 artérias vertebrais, uma de cada lado. Elas vão emitir 2 ramos, um lateral e um medial. O ramo lateral eu chamo de artéria cerebelar inferior posterior, que vai fazer
irrigação do cerebelo posteriormente e inferiormente. Como a gente pode ver nesse esquema aqui que ficou bem didático. Primeiro ramo, cerebelar inferior posterior. Aqui, as artérias vertebrais vão emitir dois pequenos ramos mediais que vão se anastomosar, formando a artéria espinal anterior. Porque quando a gente vê aqui, nós temos o tronco anteriormente, né? Nós temos aqui seria a continuação da medula espinhal. Por isso, artéria espinhal anterior. As artérias vertebrais vão se anastomosar, formando a artéria basilar. O primeiro ramo da artéria basilar é a artéria cerebelar inferior anterior, que vai fazer a irrigação da parte anterior do cerebelo, como a gente também pode ver isso no esqueminha aqui. O segundo ramo que a gente tem aqui é a artéria do labirinto. Essa artéria nós conseguimos ver ela melhor nessa peça aqui, olha, com uma outra visão, né? Olha só, que ela sai da artéria basilar e vai até o meato acústico interno e chegar até o labirinto. Depois vão sair várias artérias pequenininhas que vai fazer a irrigação da ponte, que eu chamo de artérias pontinas ou artérias perfurantes da ponte. Depois vai vir um ramo mais calibroso da artéria basilar, que é a minha artéria cerebelar superior, que vai fazer a irrigação de toda a minha face superior do cerebelo, como a gente pode ver. Por fim, da artéria basilar, vai sair a artéria cerebral posterior, que nessa peça aqui, também a gente consegue ver ela saindo aqui, apontando para trás, ou seja, ela é posterior. A artéria posterior, cerebral posterior, ela vai fazer a irrigação da face temporo-basal e do meu lobo occipital. E ela é dividida em segmentos. O segmento dela, que sai daqui, desde quando sai da artéria basilar, até encostar no meu telencéfalo, eu chamo de segmento P1. Encostou no telencéfalo até mais ou menos aqui, que é onde termina a altura do tronco, eu chamo de P2. Daqui para trás, eu chamo de P3. A minha P2, ela faz principalmente a irrigação da face temporo-basal. E a minha P3 do lobo occipital, que sai aqui, ó. A gente consegue ver ela até aqui um pouquinho na face mesial, fazendo a irrigação do lobo occipital, certo? E nós temos, então, seguindo da artéria posterior, vai vir a artéria comunicante posterior. Na artéria comunicante posterior é que vai chegar a artéria carótida intracraniana, que vai emitir a artéria cerebral média e a artéria cerebral anterior, que a gente consegue ver novamente aqui, ó. Chegou aqui a artéria carótida intracraniana, vai liberar a artéria cerebral média e a artéria cerebral anterior. A artéria cerebral média, ela possui segmentações também. O primeiro, segmento M1 ou segmento horizontal, que é de onde vão sair algumas artérias nessa região para fazer a irrigação lá dos núcleos da base. E aí eu vou ter as chamadas artérias lentículo-estriadas ou artérias perfurantes. O segundo segmento, eu vou chamar ele de segmento silviano, que sai aqui pela fissura de Silvius. Por quê? Porque a artéria cerebral média, ela vai fazer a irrigação da minha face convexa do cérebro. Então, segmento M2 ou silviano. E por fim, segmentos M4 ou cortical, que é todas essas artérias que nós estamos vendo aqui. A artéria cerebral anterior, ela vai fazer a irrigação da face mesial do cérebro. E por isso ela vai ter também suas divisões, que é aqui a gente vê A1, ou horizontal também eu posso chamar.
Aqui não dá para a gente ver, né, porque não está representado, mas existe a artéria comunicante anterior, tá? Então, desde que ela sai daqui até encostar no telencéfalo, é o meu segmento A1. A partir daqui, vocês recordam que o corpo caloso ele é dividido em partes, onde a gente tem rosto, joelho, corpo ou tronco e esplênio do corpo caloso. A artéria cerebral anterior ela vai seguir aqui, ó, o trajeto do giro do cíngulo e também vai ser dividido em A1, como eu tinha dito, A2 na altura do rosto, A3 na altura do joelho, A4 na altura do tronco e A5 na altura do esplênio. Então essa é a divisão das artérias anteriores. Eu posso chamar essa artéria também de artéria pericalosa, porque ela acompanha o meu corpo caloso. A partir daqui, eu chamo ela de artéria pericalosa também.